O governo está me cobrando imposto sem eu ter comprado nada dele. Posso chamar a polícia, russomano? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O parasita nacional Kim Kataguiri está tentando aprovar uma lei que ele chama de Lei Anti-Lag, para exigir que a empresa provedora de internet entregue 100% da velocidade contratada. O projeto é claramente inócuo, por vários motivos. Primeiro, porque já existe o Código de Defesa do Consumidor, que já garante esse tipo de coisa. O CDC, no seu artigo 6º, inciso 3º, já diz isso com todas as letras. A empresa deve divulgar claramente os parâmetros de seus produtos, quantidade, característica e etc. Caso tal cláusula não seja cumprida, a empresa pode ser processada conforme o artigo 14 do mesmo código, cobrando-se indenização civil por dano material e moral. Dano moral, para quem não sabe, cabe até o fato de você ficar puto porque perdeu uma partida de LoL por causa do lag. Você pode cobrar isso da empresa em dinheiro. Portanto, essa lei é totalmente inócua, mas pior de tudo é achar que lei rabiscada num papel ajuda alguém a alguma coisa. Uma lei não vai mudar o seu ping, não vai resolver o seu lag. Uma lei é só uma besteira rabiscada num papel por um parasita. Até porque não é o tamanho da banda de dados que diz a velocidade de ping. São coisas diferentes. Operadoras não podem vender tempo de ping, até porque isso depende de outros fatores fora do controle deles, como o local onde fica o servidor do jogo. O máximo que essa lei vai conseguir vai ser aumentar o preço do plano de acesso à internet, visto que agora existe um risco jurídico adicional da operadora ser acionado na justiça. Esse custo vai ser repassado para o consumidor final no final das contas. Já explicamos aqui no canal em vários vídeos como as leis trabalhistas sempre prejudicam o trabalhador, apesar do apelo populista de serem vendidas como coisas positivas para os trabalhadores, serem chamadas de direitos do trabalhador. No longo prazo, elas geram absolutamente nenhum benefício real para o trabalhador e, ao contrário, acabam apenas prejudicando este ao limitar sua liberdade de negociar livremente seus contratos de trabalho. A argumentação completa, para quem tiver interesse, está nos vídeos Sem Governo, Quem Vai Proteger o Trabalhador e Salário Mínimo Ajuda o Trabalhador. Estão todos aqui no canal, é só procurar. Mas ressaltamos sempre que o principal motivo dessas leis trabalhistas serem ruins é por causa da regra clássica, frase cunhada por mim mesmo sobre um princípio libertário conhecido. O custo de qualquer regra coercitiva imposta sobre uma relação voluntária será pago pela parte mais fraca dessa relação. Do ponto de vista lógico, é fácil de demonstrar isso. Se a relação é voluntária, como emprego ou como consumo, ninguém precisa entrar nessa relação. Só é fechada a relação quando as duas partes querem. Se em tal relação existe uma parte mais fraca, e por fraca entenda-se alguém que precisa mais daquela relação do que a outra pessoa, evidentemente que a parte que precisa menos daquela relação vai negociar com força os termos desse contrato, repassando tal custo para a parte mais fraca. Disso resulta que toda a montanha de rabiscos paridos por parasitas políticos em Brasília, mesmo quando escritos com o intuito de ajudar o trabalhador ou ajudar o consumidor, acaba por prejudicá-los. Leis não são ferramentas mágicas que alguns parasitas políticos e idiotas amantes do juspositivismo acreditam que elas são. Não basta escrever a intenção num papelzinho para ela magicamente se tornar realidade. Ao contrário, ela invariavelmente gera um custo. No momento que ela gera esse custo vai ser repassado para a parte mais fraca da relação. O resultado final, no caso dos trabalhadores, são salários cada vez mais baixos e empregos cada vez menos disponíveis para cada regra idiota parida por esses parasitas, prejudicando, no final das contas, o trabalhador muito mais que o empregador. E essa regra também se inclui sobre relações de consumo. Geralmente, o consumidor é a parte mais fraca da relação de consumo. Por esse motivo, geralmente é ele quem vai pagar o custo de absolutamente qualquer rabisco parido pelo cu desses parasitas políticos desocupados de Brasília. Quando os políticos idiotas inventaram a besteira socialista que é o Código de Defesa do Consumidor, geraram uma enormidade de custos para as empresas, que no final das contas são pagos pelos próprios consumidores. Porque, lógico, a empresa não vai trabalhar para ter
prejuízo? Ela vai repassar aquele custo adicional para o consumidor. Pensa bem, tem lá no artigo 39 das práticas abusivas, no inciso 1º, que o vendedor não pode condicionar o fornecimento de produtos ou serviços sem justa causa a limites quantitativos. Ou seja, isso quer dizer que o vendedor não pode se recusar a vender para você um único palito de dentes sem justa causa. É por interpretar errado esse tipo de coisa que idiotas como Celso Russomano se acham no direito de abrir um pacote de papel higiênico, dizer que tem direito de comprar um único papel higiênico. Eles estão ignorando o justa causa. O fornecedor pode sim vender uma quantidade mínima se tiver uma justa causa para isso, como o fato da embalagem do produto precisar proteger o produto e o custo dessa embalagem para uma única unidade tornaria o preço do produto muito alto para o cliente final. O fornecedor opta por vender uma quantidade mínima. Isso é uma justa causa e tem várias decisões favoráveis nesse sentido. As besteiras que o Celso Russomano faz no programa dele raramente têm amparo legal real. Lembra, você achar um advogado que te diz que aquilo é direito, não quer dizer que seja de verdade. Advogados adoram dizer que você tem direito às coisas, porque no final das contas você vai contratar ele e vai ter que pagar eles, né? O programa do Celso Russomano é puro sensacionalismo. Lamento informar os fãs do cara que por eventualidade estejam por aí. Mas mesmo que as pessoas fossem realmente obrigadas a vender palito de dente por unidade ou vender papel higiênico por unidade, isso esconde a verdade final do mercado. Quem paga o custo do produto é sempre o consumidor final, sempre, porque a empresa não vai produzir alguma coisa para ter prejuízo. Então, se um parasita inventa uma lei idiota obrigando ela a vender palito de dente ou papel higiênico pela unidade, a empresa vai simplesmente repassar esse custo no preço do produto final. Quem vai pagar por esse custo vai ser o consumidor. Mas quem dera fosse só esse custo a mais que o consumidor vai pagar. Não é, porque no momento que você cria uma lei nova, você cria também insegurança jurídica. Quando os parasitas burocratas inventam esses rabiscos aleatórios, eles também aumentam o risco jurídico da empresa. Por mais que a empresa faça tudo certo, sempre tem o risco do consumidor ir lá e entrar na justiça. E mesmo que a empresa ganhe a causa, porque o consumidor acreditou no Celso Russomano, acreditou nos advogados que queriam o dinheiro dele, ao invés de acreditar no bom senso, então o consumidor não tinha o direito que achava que tinha, mas a empresa, mesmo assim, mesmo ganhando a causa, ela precisou contratar advogado, precisou o advogado ir lá no fórum, ela precisou se defender. Ela já teve esse custo. Esse custo, somado à possibilidade de algum juiz maluco dar ganho de causa ao consumidor, mesmo sem ele ter razão, é o chamado risco jurídico. Isso é um custo. E esse custo também vai ser pago pelo consumidor no final das contas, porque a empresa não vai trabalhar para ter prejuízo. Ou ela vai repassar esse custo no produto, ou ela vai fechar as portas. E ela fechando as portas, isso garante que os concorrentes dela vão poder aumentar o preço um pouquinho mais. No final das contas, o cliente vai acabar pagando por todos esses custos, além do custo que deveria pagar pelo produto ou serviço em si. Quem se dá bem com isso não é o consumidor paga mais caro por alguma coisa. Também não é a empresa que fornece o serviço, porque com o preço mais caro, o mercado diminui, é a lei da oferta e da demanda. Quem se dá bem com essa lei é só uma pessoa, o político populista socialista. Infelizmente, o motivo pelo qual parasitas como Celso Russomano ou Kim Kataguiri tentam passar esse tipo de lei não é porque eles achem que essa lei vai funcionar. Eles sabem que não há nenhuma possibilidade da lei melhorar qualquer coisa. Eles tentam passar esse tipo de lei porque sabem que existem otários semicerebrados que acham que vivemos no mundo do Death Note, que basta rabiscar um negócio num caderninho para aquela coisa virar realidade ou a pessoa morrer ou o que quer que seja. Não é assim que funciona. Uma lei a mais só vai dar oportunidades a mais para fiscais parasitas autuarem empresas que vão ver seu custo subir. No final das contas, nesse caso do projeto do Kim Kataguiri, as empresas vão só incluir a frase "tamanho da banda não garante velocidade de ping" na propaganda e vão repassar o custo da insegurança jurídica, porque lembra, mesmo agora que elas estão dizendo que não vendem velocidade, existe a insegurança jurídica dos clientes. Vão piorar o mercado com mais uma regra aleatória e sem sentido, cujo custo, mesmo o custo da insegurança jurídica, não o custo de alguma melhoria do produto, esse custo da insegurança jurídica vai cair na parte mais fraca da relação, o consumidor que vai pagar. Kim Kataguiri é um parasita nacional socialista do pior tipo, do tipo que gosta de enganar, de dizer que não é socialista,
que é liberal. Se fosse realmente liberal, faria o correto. Tentaria acabar com leis idiotas e regulamentações do mercado. Qualquer lei implica em um custo que é pago pela sociedade. Ao contrário, quanto menos regulamentações, mais empresas vão estar dispostas a vender aquele produto ou serviço no mercado. Com mais empresas ofertando serviço e produto, o consumidor pode escolher as melhores e elas vão ter que manter o preço baixo para ganhar mercado. Quanto menos leis, quanto menos regulamentações, melhor para o consumidor. Se fosse liberal de verdade, Kim Kataguiri estaria tentando acabar com a Anatel e com a legislação da área. Infelizmente, isso não é interessante para ele, porque isso favoreceria só você que gosta de jogar, não favoreceria ele mesmo, o parasita público. Infelizmente, é preciso reconhecer que essa medida será positiva politicamente para ele no curto prazo. Uma pena que ainda existam tantos senhores bovinos gadosos que acreditam que papelzinho rabiscado tem possibilidade de ajudar alguma coisa. Pode ter certeza, vai ter gadoso falando isso nos comentários desse vídeo. Só podemos lamentar e ter esperança no futuro. Com a informação descentralizada e distribuída, cada vez mais gente vai perceber a besteira que é regulamentação estatal. Se não perceberem na teoria, vão perceber na prática, à medida que começarem a surgir os acessos à internet via rede mesh ou outros mecanismos totalmente descentralizados e fora do controle do governo. Vai bastar comparar esses serviços com serviços regulados pelo governo para ver que esses são muito melhor do que aqueles. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!